Vamos lá, record. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui online. Boa noite a vocês que estiverem no link agora, acompanhando pelo link. Vamos iniciar a live, capítulo 8 de Gênesis. Não, não tira o seu microfone, não, porque tá vindo aqui, tá atrapalhando. Deixa mudo dessa forma. Vamos lá, a gente vai iniciar nossa live agora. Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. Vamos fazer uma oração primeiro, para a gente já iniciar e continuar aqui na nossa leitura de hoje, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento, essa oportunidade de poder ouvir a Tua palavra, aprender com a Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo, que é o único que está em todos nós que estamos unidos aqui, naqueles que estão procurando um caminho, a verdade, que é o Senhor, pedimos para que o Senhor possa nos tocar, nos ensinar e nos revelar a Sua palavra nessa leitura de hoje. Pedimos também que a gente possa passar para os outros, para o próximo, tudo aquilo que a gente aprende que vem de Ti, porque a gente sabe que é sábio, a gente sabe que é o correto. E nesse momento, nessa leitura de Gênesis capítulo 8, que possamos estar cada vez mais nos conectando contigo, como o Senhor disse, que a nossa fé vem do ouvir a palavra de Deus e aqui estamos. Então, benção a todos nós que estamos aqui ao vivo, aqueles que estão ouvindo no link nesse momento. Pedimos para que o Senhor possa conduzir essa live, me usar como um canal para que a gente possa aprender aqui mais e mais sobre Ti. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Processo, né? Pouco a pouco. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Como eu sempre falo aqui, Deus nunca usa uma palavra que não seja correta na Bíblia e nunca desperdiça nada. Então, obviamente que tem um porquê ter aqui o 17º dia do 7º mês da arca e tudo mais. Então, quando você faz um estudo bíblico mais aprofundado, você vai com os cálculos, você faz todos os cálculos certinho e tudo mais. A gente vê o dia 17, o que significa, o mês, o 17º, como ele fala aqui, no 10º mês, primeiro dia do 10º mês. Tudo isso vai levar a gente, depois do 17º dia e tudo mais, tudo isso vai levar a gente a ver a Páscoa, né? A Páscoa, o Pissá, ou então Pissacho, então a gente falando de Passover, se for em inglês, né? Ou a Páscoa para a gente mesmo. Tudo isso vai levar no dia em que Cristo obviamente, a gente, como sempre fala aqui, Deus mostra Cristo em cada página da Bíblia. Então, essas contas, né? Eu preciso dos números certinho para fazer as contas e mostrar para vocês, mas acho que isso não é necessário aqui. É só para vocês verem que esses números não são aleatórios na Bíblia. Deus tem um porquê de tudo isso, né? Então, tem a ver, quando a gente faz porque os judeus, né? Eles tinham dois tipos de calendário. Então, para a gente poder entender que não está aqui aleatório nessa página, por exemplo, que 17º dia, o que eu quero com o 17º dia, ou etc. Existe um porquê tá aí. Tudo isso leva a Cristo, tá bom? Que vai levar sobre a morte e ressurreição de Cristo. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Novamente, Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Absolutamente tudo, vai além do nosso entendimento. Provérbios capítulo 8 fala sobre. Na verdade, gente, me dá um minuto, me dá um segundo aqui. Deixa eu só copiar esse link e colocar
aqui na live, desculpa, me dá um minuto só. Porque tem gente na live que queria entrar aqui e não tinha o link, e acabou que eu não consegui compartilhar o link. Espera aí. Pronto, aqui. Gênesis 8. É, então, o que que acontece? Provérbios capítulo 8 fala sobre a sabedoria, né? E a sabedoria fala que estava com Deus no início de tudo, que Deus a possuía. E a sabedoria fala de que ela foi a arquiteta do mundo, né? Junto com Deus. Então, o que acontece? A gente entende como é perfeito tudo que Deus faz. A gente entende cada coisa que às vezes a gente imagina de uma forma, às vezes a gente quer usar a nossa inteligência tão limitada, às vezes a gente acha que e Deus mostra a perfeição de tudo aquilo que ele criou. Por que que eu estou falando isso dessa forma, né? Porque tem um porquê ser um corvo, porque logo logo ele vai soltar uma pomba, então tem porquê ser um corvo. Por que corvo? Corvo se alimenta de carniça. Logo, Noé deixou um corvo ir, porque se tivesse corpos boiando, né, como teve um dilúvio inteiro, logo todo mundo morreu. Se tivessem corpos boiando, o corvo não voltaria, né? Ele ficaria, ele iria para um lugar especificamente, e aí Noé viria, e Deus, obviamente, não deixaria que Noé saísse naquele estado, né? Então, quanto mais ele podia soltar um corvo, e se o corvo ficasse lá dando voltas, não tinha comida para ele, não tinha onde ele parar, não tinha onde ele comer. Logo, dava-se a entender que estava, não tinha corpos, não tinha rastros, né, vestígios do que estava acontecendo lá atrás do início do dilúvio, porque já tinha se passado 40 dias. Então, depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Então, naquela época, Noé não tinha, né, Google Maps, não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha nada. Então, Deus, ele é perfeito em todas as formas. É assim, ele produz, ele provê as respostas para aquilo que a gente precisa, e até nisso ele faz. Então, por que soltar um corvo? Porque se tivesse corpos boiando, ainda não era o momento certo de Noé sair da arca. Por que que soltou a pomba? Porque se fosse o momento certo, ela teria onde pousar, significando que a água já estava descendo e que a água estava descendo e que a arca ia poder, né, estacionar em algum lugar e eles iam poder sair seguros, né? Então, como o pombo não tinha lugar para ficar e as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, por isso voltou para a arca. A Noé. Pera, porque tem um microfone aberto aqui e eu vou ter que mutar isso. Eu acho que era isso aqui da Graça. Pronto. É, Então ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. A pomba não entrou na árvore, ele pôs a mão para fora, a pomba pousou nele. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Olha a árvore que era, oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo a pomba voltou. Não, desculpa. E de novo soltou a pomba. Mas dessa vez ela não voltou. Então ela não voltou porque foi viver. Tinha não somente uma árvore de oliveira ali para ela poder, uma folha de oliveira para ela poder parar, pegar e voltar para a arca, né? Que ela sabia que era a casa dela de volta. Quando ela não voltou mais, ele já entendeu ali que já tinha outras árvores, já tinha lugar para ela pousar, ele já estava pronto para sair. E no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você,
as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra e sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto ou sacrifício totalmente queimado. Era como eles faziam para ofertar a Deus, né? E aqui vocês veem que assim que ele saiu, veja bem, assim que ele saiu, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Vejam que a letra é diferente. Isso aqui não é só no computador. Na sua Bíblia, a letra também vai estar diferente. Os caracteres estarão diferentes. Então, existe um porquê a gente entender que é um altar dedicado ao Senhor. Uma coisa a gente chamar de Deus, que é o nome, né? O nome específico. Que nós falamos, mas que não é especificamente o nome de Deus é Yahvé, é um outro nome que não se tem uma pronúncia correta especificamente para isso, nem em hebraico, né? Então a gente entende que o Senhor, o que é o Senhor? Significa que existem servos acima dele, né? Ele é o Senhor, ele é o nosso Senhor. Então nós servimos a esse Senhor, não é só colocar ali Deus, porque existem vários deuses em várias crenças. Aqui a gente está falando de um Senhor, aquele que a gente serve, que é o único que existe. Então ele fez um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros. Então a gente já sabia que existiam coisas impuras e coisas puras, como lá atrás a gente entende que Deus deixou já de instrução, porque isso vai aparecer muito mais agora na frente. O Senhor, novamente, a letra diferente. O que você veio para cá, gente? O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos ou toda a raça humana, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então Deus está dizendo que ele não vai trazer um outro dilúvio à Terra, porque existem teorias e pessoas que creem que existiria um outro dilúvio para o fim do mundo, ou que sei lá, umas coisas assim. Então Deus está dizendo que ele nunca mais destruirá a terra com o dilúvio, da forma que ele fez, né? Então, vale a gente... Calma aí, deixa eu voltar aqui para a Bíblia, que eu quero ler essa parte. Vale a gente ler isso aqui, vale a gente entender tudo que ele está falando especificamente, o que ele falou para Noé, o que Noé fez assim que ele saiu, que imagina, passar todo esse tempo dentro de uma arca, né? Tem pessoas que creem que Deus como é que fala? Que Deus colocou eles num profundo sono, como Deus fez com Adão. Tem pessoas que acreditam que, né, porque não teve procriação dentro da arca, não teve nenhuma morte, não teve doença, não morreu um animal, né? Então, tem pessoas que creem que assim foi feito, que Deus colocou eles para dormir num sono profundo. A gente não sabe, mas isso é irrelevante para a gente na nossa construção de fé. Agora o que eu quero falar sobre, já finalizamos a live aqui hoje. Mas o que eu quero falar sobre duas coisas. Uma é sobre o filme de Noé, que eu falei para vocês aqui, que eu não tinha assistido, mas que eu estava indicando. A Grazi apontou uma coisa para mim no WhatsApp ontem, foi ontem ou foi hoje, não me lembro, ontem ou hoje, que Noé nesse filme, Deus nesse filme, aparece tendo dúvidas se ele queria matar Noé ou não. Então, ela me fez uma pergunta. Ela não me mandou por mensagem aqui, eu não vou ler tudo, obviamente, né? Porque é privado, mas ela colocou. Deus, no filme, né? Deus falou que iria matar Noé, pois ele era pecador também. E que ele estava pensando se deveria poupá-lo, que precisava de alguns dias para pensar. Isso, a gente já leu a história de Noé, tá? Só para vocês entenderem, agora é o início da nova humanidade.
não está na Bíblia. Não existe a gente imaginar que Deus teve dúvidas. Por isso que é importante essa coisa de filme. A gente conversou depois, eu e a Grazi, explicou o lado também que ela vê e como eu também entendi, que às vezes eles usam o filme para poder, obviamente, indicar alguma coisa, mostrar pra gente de forma diferente. Mas eu não consigo indicar o que eu não assisti. Eu fui indicar esse porque o que eu achei para vocês, que é o que eu estudei, que eu assisti, ele não tinha em português, nem dublado, nem legenda, nem nada. Então, para não ficar muito limitado, eu acabei postando um que todo mundo pudesse assistir. Mas eu não assisti esse. Se eu assistisse, eu jamais compartilharia isso. Então, não existiu em nenhum momento dúvida, porque no início do capítulo que lemos ontem, Deus fala que todos os homens iriam morrer, ele iria matar todos, porque todos tinham coração e mente inclinados para o mal. Só que Deus achou favor, Noé achou favor nos olhos de Deus. Então, Noé foi o único que continuou com a tradição, continuou com o que foi ensinado, continuou com as instruções de ofertar a Deus, de louvar a Deus, de clamar a Deus, tudo a Deus. Por quê? A gente vê o que ele acabou de fazer. Ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi tirar os animais e montar um altar para o Senhor. Então a gente vê que está enraizado em Noé. Está na vida de Noé isso, né? E ele não podia salvar somente Noé. Como é que Noé ia procriar depois? Não tinha. Então tinha a família de Noé. A gente não sabe se a família de Noé era como Noé ou não, mas a gente sabe que Noé teve, né, favor nos olhos de Deus, assim como Ló. Ló teve favor nos olhos de Deus por conta dele ser justo, né? E Abraão ter feito esse, tipo um desafio, não um desafio, mas um desabafo a Deus, falou que você vai matar todo mundo que tiver lá em Sodoma e Gomorra. E Deus falou, não, se eu achar favor em 40, em 30, em 20. E então Ló foi deixado ser salvo, né? Deus deixou Ló ser salvo. Mas não falou da mulher de Ló nem das filhas de Ló, que lá na frente cometem coisas horríveis. A mulher de Ló, né, olha para trás quando os anjos dizem para não olhar, e as filhas de Ló embriagam o pai para terem relações sexuais e não acabar com a raça deles, né? Com a própria raça deles. Então, o que acontece? Deus achou favor nos olhos de Noé. Então, não existe colocarem num filme, meu Deus, isso me deu um treco no coração quando eu li. Porque eles adulteram a palavra de Deus. Onde é que Deus está dizendo que vai pensar, preciso de uns dias, como se Deus tivesse a mente que a gente tem, o raciocínio que a gente tem, a dúvida que a gente tem? Então, não existe isso. Se quem for assistir esse filme, nem assista, mas se alguém for assistir, não existiu dúvida. Deus não tem dúvida alguma do que ele faz. Deus é perfeito. Deus sabe o que ele faz do início ao fim, ok? E a segunda coisa que eu quero falar, a Thaís. Thaís me mandou uma mensagem também no privado, e ela falou sobre esse documentário, é, que ela indicou, que fala, né? Indicou pra gente. E aí eu achei muito bacana, porque teve uma hora que ela falou que, como eu sempre falo aqui, né? Esses documentários, essas coisas todas, eles servem muito como evidências e provas. A gente não precisa disso, tá? Eu, inclusive, eu não assisto esses documentários. Esse eu vou assistir porque eu achei muito interessante um monte de coisa que ela falou. E às vezes tem coisa que a mente humana tem curiosidade só. Não é que a gente está duvidando de Deus ou que a gente não acha que seja verdade. É que quando acham alguma coisa que bate com a Bíblia, tudo bem a gente saber, tudo bem a gente procurar, tudo bem a gente, né? Agora, uma coisa é a gente querer provar a verdade de Deus, a outra coisa é a gente testemunhar a verdade de Deus. Então, esse documentário me deixou curiosa, eu quero muito assistir, mas tem uma coisa aqui que a gente estava falando sobre isso, que a Thaís falou, ela mandou em áudio, então não vou conseguir falar com você especificamente. Mas ela falou do homem, né, que tem algo muito contra em poder declarar que Deus fez isso, está tudo tão perfeito na Bíblia, a gente vê tudo isso aí, é ciência, a gente vê na Bíblia, biologia, a gente vê na Bíblia, né? O ecossistema inteiro a gente vê na Bíblia, existe um ecossistema em Atlântida, né? Existe um ecossistema que existia rios, existia. Então, como é que pode haver rio embaixo do mar, né? Então, o que acontece? Eu estava falando para ela que o diabo, né? Ele quer ser como Deus. Ele quer ter poder como Deus, ele quer mandar como Deus, ele quer ser adorado como Deus, ele quer criar coisas como Deus, ele quer controlar coisas como Deus, ele quer ser o que Deus é. Nunca vai ser, mas ele quer ser, né? Então, quando o homem acha alguma coisa que bate com a Bíblia, ele vai usar aquele que é contra a Bíblia. Ele não vai usar um cristão.
Ele não vai usar um cristão que crê em Deus absolutamente, porque vai chegar lá no negócio e vai dizer, olha, realmente está na Bíblia, foi Deus. Ele vai usar aquelas pessoas que naturalmente não creem em Deus ou são contra a palavra de Deus, porque existem cristãos que se dizem cristãos que duvidam de muitas coisas da Bíblia, né? Eu não consigo entender esse tipo de cristão. Eu consigo entender o cristão aquele que é absolutamente entregue a Deus, que não tem um pezinho na terra e um pezinho no espiritual. Não tem um pezinho no mundo e um pezinho em Cristo. Não tem como. Então, essa entrega verdadeira, ela tira essas dúvidas do coração do ser humano. Porque quando você vai questionar a Deus, como é que você tem a audácia de questionar a Deus? Né? Como, por exemplo, Caim. Caim questionou a Deus. Por acaso eu sou o protetor do meu irmão? Então, assim, a gente precisa pensar que essa coisa de ver provas e tudo mais é algo legal, porque nós, né, cremos em Deus e acabou, a palavra dele é única. Mas aquele que assiste, que vê coisas, que procuram para provar a palavra de Deus, precisam meditar na fé, precisam meditar na crença da palavra de Deus, porque, né, a gente só consegue crer em Deus com fé. Ninguém aqui viu Deus, ninguém aqui viu o Espírito Santo, ninguém aqui viu Jesus, né, daqui especificamente. Então, não, ninguém, tirando os apóstolos que viram Jesus, etc., e alguns que viram a face de Deus, tirando Jesus, mas estou falando no sentido de ver mesmo. A gente não viu, né? Então, a nossa fé é muito importante para a crença do que está escrito na palavra. Então, o diabo, ele quer isso. Ele quer usar as pessoas, né, que dão espaço para ele entrar, e aí essa ganância por dinheiro, essa ganância, a gente estava falando sobre isso, inclusive, por conta do poder que a ciência tem, né? Em doenças, em pandemias, em política, tem muito poder. Então, por que eles vão colocar Deus no centro? Não vão, porque eles querem poder. E o que o diabo quer? Poder. Então, ele usa sistemas políticos, econômicos, eles usam, né, ele, especificamente o diabo, ele usa muitas coisas. Não significa que todo mundo que está na ciência faz parte do plano do diabo. Não significa que todo mundo que está na política faz parte do plano do diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem pessoas que vão ser usadas. É só você começar a comparar o que Deus faria, o que está escrito na Bíblia, e o que o homem está fazendo, e o que é contra a palavra de Deus. Aí você vai conseguir comparar uma coisa da outra coisa, né? E aí, com o discernimento que vem da sabedoria, a gente vai conseguir decifrar o que que é de Deus e o que que é o diabo tentando fazer o que Deus faz. Essas teorias todas, né? A gente estava falando sobre isso também, eu e a Thaís, sobre a teoria da evolução, a teoria de não sei o quê. Essas teorias, elas são tenebrosas, porque elas cancelam aquilo que Deus fez. Então, não existe essa coisa de, mas existe uma outra opção? Existe uma opção do mundo ter sido criado por Deus, mas aí também o homem descobriu isso agora que. Não, não existe. Está na Bíblia o que tem que estar na Bíblia. E se você defende a Bíblia, mas também defende o mundo, de novo, precisamos meditar na fé. Precisamos meditar na palavra, porque a fé, ela não vem com provas. Se você precisa de prova para ter fé, você não precisa de fé. Precisa de provas. Então é preto no branco. Deus é sempre assim. Por isso que não existe esse filme ter colocado que Deus pensaria. Vou pensar se ele vai. Não existe isso. No início do capítulo ele já falava. Noé encontrou favor nos olhos de Deus. Acabou. Não tem dúvida. Não tem ali Deus precisar de um. Deus não precisa de dia para nada. Enfim, eram esses dois assuntos que eu queria falar com vocês, que eu falei, né, com elas, e compartilhar aqui com vocês. Agora, a nossa leitura de hoje acabou já, eu vou parar aqui. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é nosso último dia, porque teve pessoas achando que a gente lia sábado e domingo também, a gente não lê. Amanhã a gente vai falar sobre a aliança de Deus com Noé. Então, agora vai iniciar a aliança de Deus com Noé e vai iniciar a origem dos povos, né, que a gente vai ler aqui, que vai ser Jafetitas, Semitas e os Camitas. A gente vai ouvir bastante deles, mas esses são os filhos, né, que a gente sabe que é o Jafé, Cã e o outro. Então, e o Sem. Então, o que acontece? A gente vai ler amanhã capítulo 9 e, deixa eu ver mais o que. É isso. Não tem mais o que falar, não. Acabamos por hoje aqui mesmo. É, estou na estrada, mas estou aqui.
Amo vocês que estão na estrada, dirigindo, trabalhando, fazendo tudo e que pararam para fazer isso. Não é por mim, não é pela live. Eu, inclusive, coloquei o link aqui. Alguma coisa deu errado, porque eu acho que eu entrei num outro link, um link antigo, e eu ia começar a live sozinha mesmo. Porque o que importa é a palavra de Deus estar sendo dita e vocês quererem, né? Eu li no Instagram o versículo, Provérbios hoje. E é isso, é buscar a Ele. Então tá no coração de vocês, tá no Espírito Santo, tá em quem te move. Então, se vocês quiserem, quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, eu não obrigo ninguém a estar aqui, eu não vou ser curadora da fé de ninguém, como eu falei. Então, que bom que vocês podem parar o que vocês estiverem fazendo, ou que bom que vocês podem dedicar esse momento. Quem puder, obviamente, assistir no link. É, obviamente que é entendível, mas eu gostaria de falar com vocês que estão online aqui agora, né? Que pararam tudo, que estão fazendo a live, dirigindo ou não dirigindo, ou parando o trabalho, não parando o trabalho, parando o dia. Por isso, porque não é por mim, não é pela live, eu vou fazer tanto tendo pessoas aqui ou não, é por vocês, o nosso relacionamento com Deus e essa busca que a gente tem em relação a Ele, que Ele fala durante a Bíblia inteira, Ele fala sobre isso. Não é só no Novo Testamento que a gente ouve frases bonitas, me busque e me encontrarei, não é isso. É Ele falando mesmo, né? Porque tem, às vezes essas frases de Instagram viram tão banais que a gente esquece que é Deus falando, falando com a gente, Ele falando o que Ele é, o que Ele pensa, o que Ele sente, né? E isso é muito importante. Então, que bom que vocês estão aqui, fico feliz. Para quem estiver no link também, não leve isso para o pessoal, vocês também estão aqui assistindo, mas é sempre em relação a vocês, não é em relação a mim ou nada, é vocês com Deus, Deus com vocês, eu não tenho parte nenhuma nisso. Então, que bom que vocês estão aí focadas e todos focados. Vamos finalizar a live de hoje, agradecer a Deus por essa leitura mais uma vez, essa união. E quem estiver assistindo no link, um beijo, boa noite. Vocês que estão aqui ao vivo, boa noite também. Então, boa noite, Érica, Grazi, iPhone, que eu sei que é a Dani, que agora que eu vi o rosto dela aqui. Oi, Vi, um beijo. Vi também tá em todas as lives, já tá há 2 anos e meio lendo comigo. Boa noite, Lu, um beijo. Amo vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijo e até amanhã. Boa noite, Boa linda, noite, Thay. obrigada. Boa noite a Obrigada. todos.